E para falar sobre esse avanço da doença, né, principalmente a microcefalia aqui no Brasil e especialmente nos estados do Nordeste, estamos aqui conversando com o Dr. César Minelli, neurologista. Dr. César, o que é mito, o que é verdade de tudo que está se falando sobre essa doença, que ela já existe, mas ela não era tão conhecida pela forma de transmissão que está sendo feita agora, né? A gente precisa esclarecer o seguinte: a microcefalia é uma condição já existente, a incidência dela é de 1 para 6 mil a 1 para 8 mil casos. Tá? Microcefalia é quando o crânio fica abaixo do perímetro normal. O perímetro normal aceita era 34, o valor de referência, foi abaixado agora para 33. Então, centímetros, então um perímetro cefálico abaixo de 33 centímetros é considerado microcefalia. E é só na gestação? Só na gestação, a criança já nasce com a microcefalia. A microcefalia estão observando um aumento nos casos de microcefalia associado ao aumento dos casos detectados de Zika vírus, né? E foi detectado esse Zika vírus em exames de sangue e foi visto também um aumento foi identificado a presença desse vírus no líquido amniótico que envolve o bebê. Então tudo leva a crer que o aumento desses casos de microcefalias no Brasil, principalmente no Nordeste, seja causado pelo Zika vírus. E o número de casos agora que estão sendo estudados, né, ou confirmados, é preocupante, né? Não, muito preocupante, porque assim, é uma condição que não tem cura, né? Quando se descobre que a pessoa tem microcefalia, não tem nada, nenhum remédio que você possa dar para o cérebro desenvolver normal. Então, assim, de uma maneira difusa, o cérebro fica comprometido. Precisa entender o seguinte: imagina assim, o crânio pequeno significa um cérebro mal desenvolvido. E todas as funções desempenhadas pelo cérebro, elas ficam comprometidas no desenvolvimento da criança. Um quadro irreversível. Irreversível, assim, o tratamento que tem, você faz fisioterapia, você faz estimulação cognitiva, fonoaudiologia, terapia ocupacional com a criança, né? Mas vai ser dar remédio anticonvulsivante se tem crise convulsiva, mas, ou seja, você trata as complicações da hidrocefalia. Não cura a doença. Não cura a doença. Não tem como curar a doença. Doutor, Nordeste, né, são 6 estados, né, que há a maior incidência da microcefalia. Por que lá e de onde que veio essa transmissão? Então, como foi a condução desse vírus, né, o Zika, para o Brasil? Então, tem várias teorias aí. A que está sendo mais veiculada é que vieram pessoas, por causa da Copa, vieram pessoas estrangeiras, principalmente da Ásia e da África, né? Poderiam ser portadores, estavam com a infecção, e esse vírus, como já tinha o vetor, né, o vetor de transmissão que era do Aedes aegypti, começou a ficar mais frequente nessas regiões. Mas ocorreram muitos jogos aqui no Sudeste também, e estão sendo casos, estão sendo identificados aqui, mas a coisa ficou mais concentrada lá. Hoje nós sabemos que já tem 19 pessoas, 19 estados, incluído mais o Distrito Federal, que estão com casos relatados de Zika vírus, né, com sorologia positivo e com suspeita de microcefalia sendo causado pelo Zika vírus. Agora, a certeza não tem, estão associando essa questão ao aumento de coisa. Uma coisa que pode ter acontecido também, que a gente pode especular, é que, vezes pesquisas sorológicas começaram a identificar que pessoas que tinham sintomatologia de dengue, que é muito parecido com o Zika vírus, os testes para dengue estavam sendo negativos. Aí eles começaram a ver... os sintomas haviam. Mas os sintomas já estavam lá, que são parecidos com os Zika vírus, e dengue são bem parecidos, só que Zika vírus são mais brandos os sintomas e os aparecimentos daquele racho cutâneo, né, a pele vermelhada, com macula, tudo, são mais frequentes na Zika vírus. Então, eles acham que alguns casos já poderiam estar presentes do Nordeste, não estavam detectados, e pode ser que isso já estava acontecendo no resto do Brasil. Confundidos com outra doença. Com outra doença, e não estavam sendo detectados agora. Porque assim, está aparecendo muito rápido, né? Parece que onde você pesquisa, você acha.
Em São Paulo agora suspeitas também, 6 cidades, né? Isso preocupa também quem mora aqui no estado, né? Exatamente, preocupa todo mundo, né? O que a gente precisaria fazer agora, assim, não é uma situação nem de alarme nem nada, né? Mas acho que toda cautela é necessária agora, né? Inclusive evitar a gravidez. Essa recomendação, alguns agentes de saúde estão vinculando essa informação de evitar a gravidez até que isso seja estabelecido com uma recomendação formal. Tá? Nenhuma mulher está fora de risco. Todo mundo está arriscado de pegar o vírus. Todo mundo. Tá? Porque todo lugar que você vê, ainda mais com esse excesso de chuva que nós estamos tendo esse ano, né? Por que aconteceu ano passado? Por que teve uma diminuição dos casos de vírus, de dengue ano passado? Né? Choveu pouco. Né? Esse ano está ao contrário, está chovendo muito. Tá? Então, vai aumentar muito mais os casos de dengue. A gente não sabe o que vai acontecer com o Zika vírus, porque é o primeiro ano que está dando uma epidemia de Zika vírus, e a gente não sabe o que vai acontecer com as mulheres grávidas. E pelo fato de o país ser um país tropical, porque existem outros países que também são tropicais. Só isso? Então, países quentes, igual a Ásia, né, no Paquistão, na Índia, né, os casos de dengue, Zika vírus, chikungunya, são muito disseminados. Tem um problema da subnotificação. Na África, a mesma coisa. Na Austrália, né, que é um país quente também, tem casos, mas não são tão exacerbados igual no Brasil. Agora, no Brasil, a gente tem uma associação, um país muito úmido, muita chuva, condições sanitárias muito pobres, grandes aglomerados de pessoas, né? E você tem, às vezes, uma proximidade muito grande de área rural, né? Onde fica fácil disseminar. Subiu em 1000 e tantos %, né, a venda de repelente. Isso resolve? O repelente, ele repele o mosquito, tá? Mas, do meu conhecimento, não chegou ainda nenhum estudo fazendo uma associação da diminuição dos casos de dengue com o uso do repelente. Tá? Doutor, só para encerrar, reforçar aquela pergunta que eu fiz para o senhor, rapidamente, né? Então, o senhor não é favorável que as mulheres evitem a gravidez? Pelo menos essa é a sua visão. Até ficar esclarecido, eu acho que as mulheres precisam ter cautela. Tá? Para engravidar agora. Só para falar, eu não quero falar que não é para usar o repelente, tá? Usem repelente. Estou falando que não tem estudo comprovando uma diminuição. Mal não faz. Eu acredito que não. Conversei com o Dr. Minelli, neurologista, sobre mitos e verdades sobre a microcefalia.